Olá, boa tarde a todos. Hoje eu vou falar de um tema de grande relevância clínica, não que os outros não sejam, claro, mas que relevância clínica no sentido de que causa uma confusão, tem um grande potencial de causar uma confusão clínica, tá? E isso é baseado eu já tive experiência disso. E recentemente eu vi um paciente assim, um paciente com diagnóstico de miastenia ocular, tá? Há anos já com esse diagnóstico e tratando com um corticoide, tinha uma resposta boa, ficava praticamente assintomática com o corticoide, Mestinon também, e às vezes tinha umas recorrências quando diminuía, né? Isso há anos, assim, 10 anos ou mais, mas que há alguns meses, mesmo com corticoide em doses altas, 80 miligramas, né? Ou seja, uma paciente de 60 quilos mais ou menos, tomando 80 miligramas. E que mesmo com essa dose alta, ela melhorava os sintomas, mas aí quando fazia a redução, tinha uma recorrência mais rápida. Ou seja, antes ela ficava bem assintomática com doses baixas, até 5 miligramas de corticoide, e que agora, nesses últimos meses, chegando mesmo a 50 miligramas, ela já tinha queixa de diplopia, ou seja, claramente mostrando um quadro sugestivo de refratariedade ao tratamento com corticoide, né? Uma corticodependência até. E aí a grande questão que foi colocada era que se a doença estava ficando refratária, né, córtico-dependente, se precisava mudar o tratamento, passar por um imunossupressor, mesmo, até mesmo imunossupressor, metronidazole, azathioprina, mas pensar até em fazer rituximab, enfim. Quando eu avaliei essa paciente, enfim, constatei toda essa questão que eu acabei de contar, mas foi fundamental o exame físico, examinar a paciente. Porque quando ela já estava me contando isso, eu já levantei a suspeita de que poderia não ser a doença ficando, vamos dizer, mais refratária, mas ela ficando mais uma outra doença na jogada. E isso eu já vi, né? Esse quadro eu já vi, por isso que eu levantei já na minha cabeça, eu pensei já nessa hipótese que era o Graves, né? Então, a associação com a ortopatia de Graves, e que levaria também a enfim, como vocês sabem, uma miopatia, e que poderia levar a uma visão dupla, uma diplopia, né? Uma mudança no padrão e também falha na resposta, porque embora o Graves ele tenha uma resposta ao corticoide, mas quem, enfim, tem experiência clínica com Graves sabe bem que o corticoide não tem uma resposta tão boa quanto no Graves, quanto, por exemplo, numa miastenia ou mesmo numa miosite inflamatória. Isso é muito claro, não tem, porque é interessante que o Graves, na sua fisiopatogenia, você tem ali a inflamação, mas tem outras questões aí que envolvem a sintomatologia, no caso do estrabismo, né? Então, às vezes o paciente já tem aí mais fibrose ou mesmo uma congestão, coisa assim que o paciente melhora, mas não melhora absolutamente como melhora na miastenia. Eu já tinha pensado nisso, então quando eu fui fazer o exame físico, já fiz pensando nessa questão. E ela tinha achados disso, ela tinha uma proptose do olho esquerdo, que era, enfim, o olho que estava causando essa suposta refratariedade do tratamento, né? E tinha uma retração palpebral também desse olho. Então é isso, assim, a dica semiológica é essa, na verdade, que essa paciente não estava tendo uma piora da atividade da miastenia, ou seja, a miastenia não estava se tornando refratária ao tratamento, na verdade apareceu uma outra doença. E com essa confirmação da doença de Graves, a gente evitou aí uma desnecessária mudança no tratamento, né? Que poderia acarretar, sem dúvida, em problemas no futuro, porque se não houvesse resposta, como não estava havendo, certamente os colegas iriam tentar cada vez mais doses imunossupressoras ou trocar medicações
imunossupressoras com um efeito imunossupressor maior, mais forte, e assim sucessivamente. Então a gente conseguiu evitar esse desfecho desfavorável. Ok? Então é isso. Atenção, paciente com suposta miastenia que está piorando, ficando refratária, pensem em associação com ortopatia de Graves. Um abraço a todos.